Bem-vindo a todos. Esse é o webinar da FenaSucro e Agrocana Trends, trazendo para vocês o temário sobre os impactos da otimização de logística para a colheita e transporte da matéria-prima do setor de bioenergia e como a tecnologia pode ser decisiva nesse cenário. E nesse contexto é que eu agradeço a participação de todos aqui que estão presentes até agora. Algumas pessoas ainda estão entrando. E eu vou começar a apresentação dos nossos debatedores. Nosso sempre professor José Vicente Caixeta Filho, fundador e coordenador da Exalc Log, da USP, que sempre nos brinda com os temários aí sobre transporte e logística, e é o responsável na FenaSucro sobre esse tema. O André Oliveira, Senior Sales Manager da Dassault System, nosso patrocinador do webinar de hoje, que está aqui com a gente. O senhor Emílio Fontanello, engenheiro de produto da Scania, que está aqui com a gente hoje também. E também o Rodrigo Vinci, diretor agrícola da Atmos, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o mercado de bioenergia e nesse tema que hoje nós estamos aprofundando sobre o transporte e a logística desse mercado. Esse mercado que, quando a gente fala de transporte e logística, nós temos aí um gap muito grande a ser pleiteado e diminuído para que as nossas usinas, as nossas fontes bioenergéticas tragam cada vez mais soluções para esse mercado. E eu passo a bola agora para a Caixeta, para que você faça uso da palavra e comece o nosso debate. Tá no mundo. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. Eu queria iniciar a nossa conversa, né? Relembrando aí que a agricultura brasileira é bastante forte, né? Nós temos produzido aí, em média, mais de 700 milhões de toneladas cana por ano, né? Grãos aí nós batemos os 240 milhões de toneladas. Então, facilmente aí nós estamos chegando a mais de 1 bilhão de toneladas de cargas agrícolas para serem movimentadas, né? E como todos sabemos, né, existe ainda, né, uma dependência muito forte para com o transporte rodoviário, né? E se nós imaginássemos, né, que esse mais que 1 bilhão de toneladas de cargas agrícolas, né, fosse exclusivamente movimentados aí pelo transporte rodoviário, isso significaria aí algo em torno de 100 bilhões de reais, né? Grosso modo aí 10% da receita obtida aí com as nossas cargas agrícolas aí, né? Então isso implica, a princípio, 40 milhões de viagens, né? Pensando aí em carreta graneleira por ano, 40 milhões de viagens, né? Então é um número muito elevado, né? E que com certeza aí abre espaço para uma série de otimizações, né? E nesse sentido nós temos aí o privilégio de contar aí com 3 representantes aí do mercado, né? Que vão compartilhar conosco aí uma série das iniciativas aí dos ambientes aí que eles representam, né? Eu queria só fazer um gancho aí, dizendo que o futuro, né, da logística para o segmento sucroalcooleiro e para a agricultura como um todo deve dar conta aí de caminhões modernos, né, que não tenham aí elevados índices de sobrepeso, né, com bons controles de custo, né,
e isso envolvendo os players, né, os atores normais aí do mercado de transporte, né? Então, isso significa o envolvimento de transportador autônomo, né, das transportadoras efetivamente estabelecidas, né, e mais recentemente, a partir aí dos aplicativos, né, de cargas, né? Então, esses agentes, né, com os seus equipamentos aí de transporte, num futuro desejável, aí, vão estar percorrendo rodovias pedagiadas, né, em boas condições, né, vão estar com motorização menos poluente, né, e a agricultura deverá se beneficiar dessa logística, né? E essa logística, idealmente, deve ser decorrente de uma agenda mínima de Estado, né? Não pode ser uma agenda de governo, tem que ser uma agenda de Estado. E de tal forma que, nesse futuro que nos aguarda, né, e um futuro rápido, aí, né, quem sabe em torno de 10 anos, aí, a gente não pode mais considerar estranho determinados termos, né, e que invariavelmente estão relacionados ao bom uso de tecnologias, né? E, por exemplo, essas tecnologias, elas vão poder envolver agricultura de precisão, né? Big Data, internet das coisas, inteligência artificial, né? A própria modelagem matemática, né? Otimizações no geral, tá? Então, dentro desse contexto, nós vamos passar a ouvir um pouco aí da experiência aí dos nossos debatedores, e eu começaria aí direcionando uma primeira pergunta para o Rodrigo Vinci, né, que é o representante da Ativus, né, nesse nosso evento, e pedir para o Rodrigo comentar sobre o seguinte, né? A Ativus, ela vem buscando a redução de custos, né? E vem se estruturando, né? No caso, acho que desde outubro aí, né? Mais fortemente, com a integração das suas atividades de campo. E com isso foi criado, né? Bastante propalado na imprensa aí, um centro de inteligência agrícola, né? Que foi chamado aí de Projeto Cubo, e por esse projeto a companhia já conseguiu angariar numa primeira fase uma economia de quase 6 milhões de reais, né, com projetos e soluções que aplicam tecnologias, né, e otimizam a logística na colheita e transporte de cana. Então, eu queria pedir ao Rodrigo para que ele explicasse um pouco para a gente aí como funciona esse projeto do Centro de Inteligência Agrícola, né, da Ativus. Por favor, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, acho que gostaria de agradecer a organização da FenaSucre Agrocana pela oportunidade, pelo espaço aqui para poder debater com todos vocês. Professor, me permita, antes de falar especificamente do projeto, eu estava refletindo aqui o quanto a área de logística agrícola ela evoluiu nos últimos, 10, 15 anos. Para quem está no setor aí há esse tempo, sabe o que eu estou falando, né? A gente começou... Eu vou falar da era pós-mecanização da colheita de cana, vai. A gente começou essa era pós-mecanização da colheita de cana tentando ou fazendo os controles logísticos com muito papel e caneta na mão, que era o que se tinha nessa época. Então era tudo no papelzinho, na caneta, no apontamento, e aí precisava de um contingente de pessoas muito grande para poder conferir esses apontamentos e depois colocar isso dentro dos sistemas que a gente tinha. Então era isso que se tinha naquela época. Se tinha, sim, já nesse momento alguns centros de controle, mas o centro de controle
tinha um radinho lá que se comunicava com os líderes de frente e se passavam informações muito simples para que esse líder de frente tomasse alguma decisão operacional. E isso começou a evoluir e esse radinho começou a ser enxergado como uma ferramenta poderosa e em algum momento da nossa história a gente começou a colocar nos nossos planos de investimento rádios e mais rádios e começamos a colocar rádio dentro de colhedora, rádio dentro de trator, às vezes rádio dentro de caminhão, inclusive, para facilitar o fluxo de comunicação e a gente conseguir melhorias na logística como um todo. E aí, já num outro momento, surgiram alguns softwares de mercado tentando melhorar a distribuição das frentes de colheita, melhorar a distribuição dos caminhões, enfim. Começaram a surgir computadores de bordo para serem colocados nas máquinas, nos tratores, mas ainda que as informações desses computadores de bordo fossem muito ricas, a gente ainda tinha um problema nesse momento muito sério de conectividade, então tinha um delay muito grande ainda do que se vinha no computador de bordo para quando a gente via a informação, então a gente via muito depois, então a tomada de decisão e as ações que a gente tinha para fazer eram atrasadas sempre. E aí a gente vê de uns 2 ou 3 anos para cá uma evolução muito grande com relação à conectividade e principalmente a software. Então, nesse contexto que eu começo a falar do tal projeto Cubo, que na verdade é uma CIA, um centro de inteligência agrícola que a gente estruturou em função do contexto da nossa operação. A operação de colheita e transporte de cana na Ativus é uma operação grande, é uma operação que envolve um montante de dinheiro muito grande. Nós estamos falando em mais de 700 milhões de reais aí por safra, nós estamos falando de uma operação com 170, 180 colhedoras, com mais de 300 tratores, com 400 caminhões. Para se controlar isso numa geografia não tão típica de cana-de-açúcar que é a nossa, a gente tem usinas no estado de Goiás, usinas no Mato Grosso do Sul, usinas no Mato Grosso, uma única usina no estado de São Paulo, enfim, regiões onde a mão de obra disponível nem sempre tem um nível de capacitação que é requerida para se controlar um processo logístico desse porte. Em função desse contexto todo, a gente tomou a decisão de investir bastante em tecnologia. E aí fomos atrás dos parceiros que estão disponíveis no mercado e a gente conseguiu montar um projeto robusto, parrudo, que nada mais que integrar todos os elos dessa corrente, todas as peças desse sistema logístico complexo. Então, hoje no Cubo, a gente monitora desde a indústria, que é um elo importante no processo logístico, no fluxo logístico, até a colhedora. Então, hoje a gente consegue monitorar online, tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos esses elos: colhedora, trator, caminhão, manutenção, os equipamentos de manutenção, os caminhões responsáveis por manutenção. Conseguimos monitorar as rotações das indústrias para que a gente consiga realinhar lá na frente de colheita qualquer eventualidade que uma indústria venha a ter por um problema mecânico. Enfim, a gente consegue hoje, através da tecnologia embarcada que a gente tem nos equipamentos, unidas por essa conectividade que chegou de fato às nossas usinas, a gente consegue monitorar tudo isso e, obviamente, otimizar o processo. E os ganhos que o senhor mencionou aí agora, eles estão muito relacionados
a redução de custo fixo. A gente consegue hoje reduzir as nossas estruturas, operar de uma maneira mais enxuta, justamente por ganhar produtividade. A gente consegue abreviar os caminhos, vamos dizer assim, e trabalhar de uma maneira mais eficiente, mais eficaz. O projeto, em linhas gerais, é isso. Legal. Bom, então, por enquanto, obrigado, Rodrigo. A gente já vai voltar a se falar, mas acho que fica bastante clara aí a preocupação da Ativus com as chamadas economias de escala, né? Redução de custos fixos, e isso a partir da integração efetiva aí entre os diversos agentes aí da cadeia. Isso certamente pode ser monitorado, né? Controles podem ser feitos, e a partir da análise desses controles, né? Soluções, sejam estratégicas, gerenciais, aí, podem ocorrer de uma forma otimizada. Então, parabéns aí para a Ativus por essa iniciativa, que eu tenho certeza vem sendo adotada, vai ser adotada por outros agentes aí envolvidos aí no segmento sucroenergético aí. Só um comentário, professor, desculpe te interromper, que eu acabei não detalhando, mas assim, hoje a gente, de Campinas, onde fica nosso escritório corporativo, a gente consegue fazer esse controle da operação de colheita de cana das nossas usinas situadas nesses estados que eu acabei de mencionar. Então, é uma operação à distância, mas que com todo o aparato tecnológico existente, disponível no mercado, é possível, é realidade, algo que há pouco tempo atrás era meio que impensável. Legal, muito bem. Então, eu queria passar a palavra agora para o nosso colega Emílio Fontanello e comentar com o Emílio o seguinte, né? Como muitos sabem, acompanham, a Scania, ela colocou aqui no mercado o primeiro caminhão movido a biometano, né? Na história brasileira, né? E que a princípio está rodando aí desde setembro na usina São Martinho, né? Então, com isso, parece ficar clara, né, a intenção da Scania em fomentar essa transição energética com a substituição aí dos nossos combustíveis fósseis, né, por opções aí supostamente menos poluentes e mais sustentáveis, né. Existiriam aí outras iniciativas nesse sentido sendo pensadas para esse mercado de bioenergia, Emílio? E caso existam, quais os resultados até então dessas novas tecnologias? Por favor. Ei, professor, obrigado. Então, antes de mais nada, boa tarde a todos os participantes, a organização do evento. A Scania gostaria de agradecer muito aí o convite. É uma oportunidade muito nobre, né? Nós podemos participar de um evento tão importante como esse e colocarmos aí algumas informações também que a gente considera importante. A Scania é uma empresa de origem sueca, tá? E ela tem fábrica em alguns países, inclusive aqui no Brasil. E aqui no Brasil, realmente, ela decidiu iniciar a produção de caminhões a gás. A Scania tem como meta se tornar líder em oferecer para o transportador soluções menos poluentes com relação ao CO2 do que o combustível fóssil, que é o diesel, né, que é um combustível aí, derivado do petróleo. A Scania vem demonstrando esse talento, já não é de agora. Isso vem desde a época do Proálcool, lá nos anos da década de 70 e 75, ou seja, 45 anos, quando foi criado o Proálcool. A Scania, juntamente com outras montadoras também na época, partiram para os motores a etanol, para os motores a álcool. E a Scania nunca mais deixou
de pesquisar combustíveis alternativos, porque ela acredita muito nessa linha, né, nesse viés de que nós precisamos realmente salvar o planeta, proteger o planeta, né? Ela tem um compromisso global de reduzir em 50% a emissão de CO2 nas suas operações e em 20% a redução de CO2 nos seus produtos até 2025. Ela também trabalha com uma cadeia de sustentabilidade baseada num tripé que nós podemos chamar de transporte inteligente e seguro, combustíveis alternativos e eletrificação, e também a eficiência energética. A Scania lançou agora, em 2018, uma nova linha de motores, de caminhões, os caminhões com melhor aerodinâmica no formato, no design da cabine, os motores mais econômicos. Então, ela acredita realmente que essa redução da emissão de CO2, uma vez que mesmo o veículo a diesel, se ele se tornar mais eficiente, nós estaremos jogando menos CO2 na atmosfera. Todos os veículos da Scania são veículos que nós chamamos de conectados. É como se eles tivessem o chip de um celular na cabine do caminhão, e uma vez seguido os protocolos, o veículo passa a ser liberado e conectado junto ao satélite, né? Uma comunicação, e essa comunicação ela é distribuída, ela é acessada pelo cliente, ela é acessada pela Scania, ela é acessada pela própria concessionária, e isso traz um aumento de disponibilidade muito grande para o veículo. Nós temos condição de ver isso, de preparar o veículo quando ele vai para a concessionária fazer alguma manutenção de qualquer tipo, e a gente consegue também ver a performance do veículo, ou seja, se ele está com o melhor rendimento no trecho onde ele está operando. Então, tudo isso, por quê? Tudo isso para a gente ter um aumento de disponibilidade e uma menor emissão de poluentes. A Scania também, ela acredita que não exista uma solução única em combustível alternativo. Ela, por ser uma empresa global, né, está presente em vários países e exporta para vários países, ela acredita que cada país pode ter um talento diferente com relação ao combustível. Por exemplo, o Brasil pode ter talento para usar o etanol, agora nós estamos vendo talento para usar o gás, nós temos uma Colômbia que tem talento para usar o gás, e assim por diante. Ela acredita realmente que ela precisa diversificar a gama, o range de combustíveis alternativos a ser oferecidos e disponibilizados para a área de transporte. Só como exemplo, lá na Europa, ela já tem disponível lá o biodiesel 100%, tem o bioetanol, tem o HVO, que é um biodiesel um pouco diferente a maneira como ele é produzido. Nós temos o GNV, tem o sistema híbrido, tem o biometano, tem o elétrico, e também tem até células de combustível, né? Já está sendo trabalhado esse assunto. Algumas dessas alternativas que eu disse já estão em escala comercial, e outras estão em escala de desenvolvimento. Aqui para o Brasil, como eu disse, a Scania já trouxe o motor etanol e agora está trazendo também o motor a gás. Importante ressaltar, professor, que se produzir um caminhão a gás numa linha de montagem, não é a mesma coisa do que se produzir um caminhão a diesel nessa linha de montagem. Então, a Scania, ela já vem se preparando aí há uns 3 anos, se preparando na fábrica, né, a linha de montagem, para que a gente pudesse realmente iniciar a produção dos caminhões a gás, seguindo aí todos os protocolos de segurança, todos os protocolos realmente recomendados para a gente poder produzir esse tipo de veículo, né? E aqui na fábrica de São Bernardo do Campo, desde abril desse ano, de 2020, a Scania já passou a produzir os caminhões a gás, entregar caminhões a gás. Foram realizados vários testes de campo
como você comentou. Inicialmente, a Scania ela fez somente testes com veículos rodoviários a gás, e depois nós passamos também agora a fazer testes no segmento off-road, né? Por exemplo, tem a usina São Martinho, tem a usina Cocal, e também agora nós vamos iniciar um teste na mineração, tá? Lá na região de Minas Gerais, nós também estamos já conduzindo um veículo a gás para lá, possivelmente até na próxima semana a gente já tem alguma coisa, e a gente já vai começar também a fazer testes com motor a gás no segmento de mineração. Eu posso dizer que desde abril até agora, quando nós iniciamos as vendas, a Scania já vendeu mais de 50 unidades de caminhões a gás, e a gente está percebendo assim, que está existindo bastante interesse. Muitas empresas, especialmente aquelas empresas que têm metas de redução de emissão de CO2 na sua cadeia produtiva, têm procurado, têm perguntado, têm pesquisado para saber o que é o motor a gás, o que é o caminhão com motor a gás e assim por diante. A Scania, né, nós temos 3 faixas de potência dos motores a gás. Nós temos motor com 280, 340 e 410 cavalos. É importante ressaltar que esse motor a gás é um motor do ciclo Otto, não é um motor do ciclo diesel, é um motor do ciclo Otto. E as características do motor do ciclo Otto, elas são diferentes das características do motor do ciclo diesel, especialmente quando a gente fala no transporte de carga. Mas aí tem um detalhe importante que vale a pena ressaltar. Os engenheiros da Scania projetaram esse motor a gás para ele ter o comportamento mais parecido possível com o comportamento de um motor do ciclo diesel de mesma potência. Então, quem dirigir um caminhão a gás da Scania e dirigir um caminhão a diesel de mesma potência, praticamente não vai sentir diferença de desempenho, achar que o motor é mais fraco, que o motor é mais frouxo, vamos dizer assim, né? Realmente foi uma medida muito interessante de se projetar o motor a gás para que ele ficasse com características aí muito parecidas com as características do motor diesel de mesma potência, né? A gente sabe também que a eletrificação está chegando, né? As empresas estão trabalhando, tanto no Brasil como fora do Brasil também estão trabalhando, estão investindo bastante nessa parte da eletrificação. A própria Scania lançou recentemente na Europa o caminhão elétrico, mas a gente sabe também, nós temos consciência que para a gente operacionar a eletrificação, nós temos ainda algumas barreiras a serem vencidas, como, por exemplo, a autonomia dos veículos, a questão da recarga das baterias, o tempo de recarga das baterias e também o que fazer com as baterias, né, quando elas tiverem que ser descartadas. Então, nesse caso, o biometano e o GNV são soluções disponíveis aqui e agora, e que elas atendem aí 3 pilares importantes, né, que é o econômico, o social e o ambiental, professor. Então, em linhas gerais, essa é a introdução da Scania nesse sentido. Está no mudo, professor, está no mudo seu microfone. Obrigado, Emílio, aí. Acho que ficou bastante evidente aí a preocupação da empresa aí com a otimização aí mais relacionada à emissão de poluentes, né? Então, todas essas alternativas parecem convergir aí para algo efetivamente aí mais racional em termos de emissões desse tipo de gás. Perfeito. Eu queria passar para o André, né, o André de Oliveira, que está representando a Dassault Systems, e perguntar para o André o seguinte: quando falamos aí do mercado de bioenergia, o André, nós estamos falando de um mercado altamente demandante, né? Principalmente a partir de agora com a questão da sustentabilidade, né? Conforme até o Emílio já comentou um pouco na fala dele.
Então, eu queria que você comentasse a forma que nós poderíamos aí estar aliando tecnologia, né, maior eficiência e diminuição de custos no que diga respeito aí à logística no ambiente, no mercado aí de bioenergia. Existe alguma solução já pronta? Que caminhos aí deveriam ser seguidos? Por favor, André. Legal. Boa tarde a todos, espero que estejam me ouvindo. Sim, existe solução de tecnologia, mas antes de falar dela, eu gostaria de dizer que eu também já, assim como o Emílio, já colhi cana, Emílio, já sujei o pé de terra, como você falou, na época mais antigas da minha vida profissional, trabalhando no desenvolvimento das colhedeiras de cana. Então já passei por muitas e muitas colheitas, chuvas, terra, queimadas, né? E também participei do fluxo inteiro para onde essa cana vai. Então, quero falar agora um pouco de que sim, com relação à tecnologia para gerenciar coisas que são tão antagônicas, eficiência, custo, existe uma tecnologia que ela é determinada pelo modelo da cadeia toda. É diferente do monitoramento que o nosso amigo Rodrigo apresentou, ela na verdade está num ponto anterior. Empresas que notadamente já investiram em tecnologia para reduzir custos, aumentar as suas escolhas logísticas, diminuir as suas perdas, têm ganhos de duplos dígitos. 30% de redução de custo, 20% de custo de manutenção, 10% de aumento de produtividade, chegando próximos de 90%, 92%, 95% de índice industrial e aumentando, então, a lucratividade e a eficiência com que trata esse volume de materiais que é extraído da terra. A solução que a da Sutem, ela é uma solução de planejamento, ela está na hora onde você vai tomar a decisão, baseado no teu negócio, de o que você vai querer fazer com o teu negócio e como vai querer extrair o melhor dele. O nome da solução chama-se Delmia Quintic. E como que isso é possível? Como que a gente gerencia, coloca tantos elementos antagônicos e incertos dentro de um plano? E aí que eu vou também falar para uma coisa importante, que é o que a gente entende como otimização. Mas vamos lá. Primeiro, a gente precisa do modelo de negócio. O que nós queremos atingir? Eficiência, rendimento, entrega, margem, lucro. Quais são as estruturas de custo e quais as restrições que a nossa empresa ou a nossa cadeia vai assumir. Isso tem que estar modelado. A partir de então, a gente constrói algo que a gente chama de puzzle ou quebra-cabeça, onde a gente vai incluir as fontes, quantas são as lavouras, quantas são as pessoas que trabalham nelas, se elas precisam ser gerenciadas ou não, número de máquinas. Depois para frente você tem uma logística de transporte dessa cana, eu não sei em qual estado, já está em Tolete, ela veio através de boias de colheita manual, e ela vai para onde? Ela vai para um estoque, e ela, nesse estoque ela vai para a usina, e a usina, nesse caso, ela tem sempre 3 produtos mínimos, né? A gente tem açúcar, o etanol e a gente tem o bagaço, que está mais relacionado à geração de energia. E a partir de então, isso também tem que ser estocado de certas maneiras e precisa ser vendido. E muitas coisas têm que ser compradas. E elas vão ser transportadas como? Por caminhão? Elas vão ser transformadas por trem? Então a ideia é que você precisa visualizar o impacto da tua tomada de decisão no teu plano. Então tudo isso da cadeia é modelado, tanto o que eu já falei, como por exemplo as questões fiscais, as questões de se eu vou decidir que eu vou exportar ou não. Você imagina que no meio do caminho exportar combustível, ou exportar cana, ou exportar até o bagaço dá mais rendimento do que fazer uma cogeração aqui. Então essas decisões a gente tem que tomar. E aí, se você vai exportar, a gente não tem só um trabalho de caminhões e trens, a gente também tem navios, e navios implicam em taxas portuárias, taxas por atrasos, melhor posição, melhor momento de atracar, melhor hora, melhor tempo de comprar ou de entregar. Isso tudo constitui um modelo de várias variáveis
que o Dell McQuint que leva em consideração para que nós possamos tomar decisão otimizada. Eu vou conversar sobre isso. Bom, e a base de tudo isso é um software, é uma rotina de otimização que, determinada a minha decisão de negócio, ela vai me dar o plano ótimo para que eu realize aquela distribuição ao longo do ano. Mas eu posso ter muitos outros planos. Agora imagina que eu tenho o plano bem bonitinho, está otimizado, eu sei que eu quero, mas o que aconteceria se eu tivesse uma greve dos caminhoneiros? O que aconteceria se eu tivesse uma interrupção em algumas das minhas usinas? Ou como eu estou planejando a minha manutenção? Em que momento eu devo parar? Então são coisas que essa tecnologia permite criar cenários, e esses cenários vão dar os resultados práticos daquilo que eu estou dando drive no meu negócio. Vou perder dinheiro, vou ganhar dinheiro, vou atender o cliente, vou atender o mercado internacional ou nacional. Outra coisa, e que tal, às vezes esse mercado opera com subsídios. Esse subsídio ele não é eterno, mas enquanto ele opera, com qual margem eu vou operar, quando ele sair, o que eu vou trazer? Então são perguntas que geralmente são difíceis para você tomar decisão de uma maneira mental ou apenas colocar num papel. Então, a tecnologia, ela cria esse modelo da cadeia de suprimentos conectado com todas as áreas que a gente falou, que a gente fala de a fonte, o transporte, a estocagem, as decisões de negócio e, de repente, até a parte de cogeração. E isso vai fazer com que eu tenha, assim, a otimização logística. Então, eu posso otimizar as rotas, eu posso diminuir o número de caminhões ou trens em cada momento e por exemplo, eu posso utilizar melhor os recursos que eu tenho. Eu estou pensando talvez em sobrecarregar os meus ativos. Então, essa questão de economia é importante. Uma outra coisa que impacta muito na sustentabilidade é que eu não posso ter usina parada, eu não posso ter material parado. Todos eles são materiais que, em certa maneira, eles são perecíveis. Então, até mesmo para a cogeração, o tempo que ele fica estocado, a condição que ele fica estocado, eu posso planejar isso para que eu tenha uma melhor decisão na hora de quando, como usar. E o que comprar, quando fazer manutenção, em que momento eu paro, qual recursos de máquina. Então temos algumas empresas que perceberam que o transporte ferroviário era uma vantagem. Não dá para chutar essas coisas, você precisa planejar, você precisa simular, você precisa modelar, e essa rotina de otimização da cadeia logística vai dar todo o impacto econômico e de viabilidade do negócio que a gente está falando. Então, nós estamos falando também de grandes volumes, como o professor Cacheta falou no início. Então, nós temos grupos que trabalham com 30, 40 milhões de toneladas por ano, 20 milhões de toneladas por ano. Isso são grandes quantidades para serem planejadas, e a execução tem que ser muito bem feita. E a simulação também dá para você criar vários cenários para que você possa, por exemplo, decidir o impacto na sustentabilidade ou no modelo de negócio, ou pender para os produtos que são mais importantes ou mais interessantes financeiramente. E isso também ajuda a preservar a questão da própria lavoura, para que a pressão sobre isso venha. E outra coisa, às vezes a gente tem super safra, beleza. Temos condições de processar, transportar, entregar e usar tudo que a gente tem para açúcar, etanol e para gerar energia? E se vier uma seca? E se entra uma safra menor? Então, esses cenários possíveis podem ser simulados a priori. E aí, a tomada de decisão que a gente tem, ela não é um susto, ela não é jogar uma moeda, é otimizar realmente os recursos, as ações, o que a gente tem para entregar a melhor solução para o nosso negócio. Então, é essa a grande história. É um mercado importante, o agronegócio é importante, o setor de bioenergia é importantíssimo para o país, mas ter perdas são perdas grandes. E ter ganhos também são ganhos que são do modelo da cadeia de suprimentos, antes do próximo plantio ou antes da próxima colheita. Então, eu estou sempre à frente
com vários planos, onde dependendo de como eu colher, dependendo de como estiver o mercado, dependendo de como estiver o mercado de commodities, ou, por exemplo, eu posso decidir fazer um hedge ou não para vender meus produtos pré-fixados. Então, são coisas que a gente precisa responder antes das coisas acontecerem. E outra coisa, por exemplo, um cenário que deve ser incluído. Às vezes as coisas não acontecem sempre bonitinhas, certo? A gente tem o plano e às vezes o universo não quer que o nosso plano seja igualzinho. Então vem uma greve dos caminhoneiros, vem uma crise de Covid, vem a coisa assim. Então eu preciso ter saídas que façam com que realmente haja um impacto dessa otimização na minha cadeia inteira. Então, saber quando usar as pessoas, saber quando fazer as manutenções, saber quando entregar, quando comprar. Então, essas são coisas que a gente está falando. E como algumas coisas são antagônicas, a otimização precisa entender a prioridade que nós damos para o nosso negócio, e isso é feito através desses N fatores. Então, dentro do nosso transporte, a gente também tem, no nosso país, impostos diferenciados. Então, por onde escoar, para quem escoar, para quais estados, também a gente pode pensar nisso. Então, todas as perguntas que a gente se dá o luxo, paga para fazer no final, a gente pode se dar o luxo de fazê-las a priori, para que quando a gente entender o que fazer, o que está acontecendo, a gente saiba como reagir o mais rápido possível. Então, ela realmente é presente. As soluções hoje elas são robustas, elas são maduras o suficiente para criar essa profissionalização, essa digitalização no mercado de bioenergia. E imagina, né, as várias inovações que estão para vir, como usar melhor o que está chegando, ou como usar melhor o que a gente já tem. Quais tipos de transporte, ou quais tipos de soluções novas eu posso usar para melhorar isso. Então, eu não estou travando o desenvolvimento, eu estou, na verdade, conectando como uma engrenagem todo o universo de inovações que está em torno do mercado de bioenergia. Então, bom, agradecemos ao André. Ele vai continuar a discorrer sobre o tema numa próxima participação aí. E acho que fica muito evidente aí a oportunidade que o mercado traz aí para modelagens, né, das mais diversas, né? Particularmente modelagem matemática, sistemas de otimização, né? Os nomes são bonitos, hoje se fala muito em gêmeos digitais, né? Que são, né, os sistemas de simulação aí de eventos, e é muito importante que se tenha uma capacitação aí de mão de obra qualificada, né? Seja para abstração de modelos, seja para operação de modelos. E nesse sentido a gente vê aí, né, nos bancos escolares, né, uma série de disciplinas que ajudam na formação desses futuros profissionais. Eu queria passar agora e voltar, na verdade, para o Rodrigo, né, o Rodrigo Vinci, e pedir para o Rodrigo comentar o seguinte, né, algo até ele já passou aí na sua primeira participação. Ele mencionou que a Atvos, né, ela quer reduzir aí os custos fixos, né, otimizando e parametrizando sistemas, né, e o próprio uso de maquinário. Então, a dúvida que aflige a muitos é como pode ser aplicada esse tipo de tecnologia num contexto em que as empresas, os grupos aí sucroalcooleiros, sucroenergéticos, estão acostumados a um passivo relativamente alto de máquinas e estruturas, né? Um passivo amplo e diverso. E de novo, talvez seja a predominância aí, em boa parte dos grupos atuantes no segmento sucroenergético. Então, como fazer, ou como está sendo feita essa transformação? Por favor. Vamos lá, professor. Não é uma questão simples, né? A chegada das tecnologias e a conexão dessas tecnologias
com toda essa frota que nós temos hoje, e às vezes não é uma frota tão homogênea assim, e quando se tem mais de uma usina, como é o nosso caso, isso fica mais intenso ainda. Então, são marcas e modelos diferentes, enfim, tem tudo isso para ser tratado. Mas assim, o que a gente procura fazer, professor, é que o primeiro ponto seria filtrar o que chega. Toda tecnologia nova que chega até nós, a gente procura analisar ela com muito cuidado para poder entender se ela é aderente ou não às nossas prioridades de curto, médio e longo prazo. Então, hoje nós temos no nosso ciclo logístico, no nosso processo de logística de entrega de cana, de fornecimento de matéria-prima, alguns gargalos que a gente tem como os mais prioritários aí. Então, se chega alguma tecnologia que está alinhada à tratativa de algum desses gargalos, obviamente que a gente vai olhar com mais carinho e vai avançar nas conversas. Em avançando nas conversas, obviamente que a gente tem como protocolo interno isolar um pouco essa etapa de desenvolvimento da operação bruta que a gente tem de safra. Então, a gente faz uma chamada prova de conceito. A gente acaba, obviamente, não tem como fugir da operação, mas acaba separando uma equipe específica para cuidar desse desenvolvimento no decorrer da safra, para que a gente consiga explorar as variáveis que são necessárias para se chegar numa conclusão a respeito dessa tecnologia. E, obviamente, a gente aloca esse desenvolvimento tecnológico numa determinada usina que tem maturidade operacional para poder tocar esse projeto. Então, a gente tem feito isso, e aí somente com números em mãos e dados de boa confiabilidade, a gente tem projetado os rollouts, e aí sim tratando toda essa heterogeneidade que normalmente tem no nosso dia a dia, nas nossas usinas. Então, a gente acaba, em alguns casos, faseando o projeto de maneira a conseguir tratar essas heterogeneidades que existem dentro das nossas frotas, enfim, dentro do nosso contexto como um todo. Legal. Bom, o tempo vai muito rápido. Eu vou pedir, então, para o Emílio dar sequência ao debate aí, e para que ele reforçasse aí em termos aí de ganhos de eficiência e de custos, né, para o mercado, quais têm sido aí os principais benefícios dessa, vamos chamar aí, nova forma de olhar da Scania para o momento de transição energética, Emílio? Por favor. Professor. Então, falando basicamente do tema, né, do nosso encontro, que é o impacto da otimização da logística, eu poderia dizer o seguinte, professor, que o setor de bioenergia, como são as usinas, tem um tesouro inestimável nas mãos, que são as matérias orgânicas disponíveis, né? Nós temos aí o bagaço, nós temos a torta de filtro, nós temos a vinhaça, temos a palha, né? E o que acontece? Algumas delas, por exemplo, todas podem ser usadas para gerar o biometano. Inclusive, só citando como exemplo no caso da vinhaça, a vinhaça é um dos produtos que será usado para gerar o biometano, e nós não vamos perder as características de fertilizante da vinhaça. Depois dela gerar o biometano, nós vamos tirar o biometano dela e ela vai continuar com aquelas propriedades com o NPK lá, o fósforo, o nitrogênio e o potássio, que vai poder ser esparramada na lavoura e continuar sendo usada como fertilizante. Então, isso é uma coisa muito boa, uma coisa muito importante. Lembrando ainda
que o motor a gás da Scania, né, dos caminhões com motor a gás, eu não comentei isso ainda, mas ele pode operar tanto com o biometano como com o gás natural veicular. Para o motor, qualquer um ele vai aceitar e vai funcionar, vai ter o seu funcionamento normal, né? Outra coisa, outro ponto importante que eu poderia dizer, mais dos exemplos que nós temos no segmento rodoviário, nós já tivemos o mesmo cliente que efetuou a segunda compra de caminhão a gás. Então, isso foi realmente uma coisa muito boa para nós, muito gratificante, porque se ele comprou o segundo caminhão a gás, é porque ele sentiu algum tipo de benefício, né? Algum tipo de rentabilidade no seu negócio. E mesmo abastecendo o veículo nos postos da cidade, né? Que nós estamos sujeitos aos preços de mercado do gás. Então, agora voltando um pouco para as usinas, a gente pode imaginar o seguinte, né, que se a usina conseguir produzir o seu biometano, ela vai ter condição de ter esse biometano a um custo bem diferenciado do que muitas vezes o preço desse combustível no posto de cidade comum, né? E também participando de eventos, né, a gente acaba recebendo informações, né? E os especialistas estão dizendo, sim, nos cálculos, que uma usina produzindo gás, ela vai ter sobra de gás. Então, ela vai poder usar na própria frota e vai poder ainda disponibilizar esse gás por uma rede, né, de distribuidora de gás, vai poder vender. Então, a gente tem visto aí com bastante otimismo, né, essa questão da rentabilidade, essa questão, porque se um combustível alternativo, ele precisa funcionar tecnicamente, tá certo? Ele precisa ser sustentável, né? Ele precisa ser ecologicamente correto, mas ele precisa também ser economicamente viável, né? Nós não temos, o Brasil ainda, né, ele não tem condições de suportar um combustível mais caro simplesmente na questão da sustentabilidade. Então, como eu disse no início, a gente está vendo a eletrificação chegando, etc. e tal, mas a gente está vendo também o gás como uma excelente alternativa, menos poluidora, e que está aqui agora e vai poder ser produzida dentro de casa, ou seja, na própria usina. Essa é a nossa opinião. Legal. Bom, agradeço aí mais uma vez a contribuição do Emílio. Antes de passar a palavra para o André, eu estou recebendo a comunicação aí que a organização do evento vai soltar aí uma pesquisa, né? E a organização pede e reforça aí que essa pesquisa que vai ser disponibilizada aí no webinar seja preenchida aí pelas pessoas, ok? Então eu queria voltar ao André e para que talvez ele desse continuidade à exposição feita anteriormente e destacando, André, se possível aí, qual seja a maior contribuição que a aplicação de tecnologia, né, poderia trazer para o setor de transporte e logística nesse nosso mercado de bioenergia. Por favor, André. Obrigado, professor. Bom, eu acho que eu listei 3 grandes contribuições. Uma é realmente a rentabilidade, porque se a gente usa melhor os nossos recursos e extrai melhor os nossos recursos, a gente tem uma rentabilidade, um lucro maior, mas isso, na verdade, impacta muito em sustentabilidade. Então, a gente, como da SO, a gente é uma empresa que enxerga a sustentabilidade como nossa nova impacto. A gente quer ser um parceiro número 1 para todas as pessoas que quiserem reinventar essa economia sustentável. Então, acho que isso é uma coisa grande. Para que isso aconteça, a gente tem que ter experiência para mudar, e essa experiência vem da ciência, e a ciência é o que a gente tem para oferecer como empresa core, então isso é uma coisa importante.
2, a gente precisa harmonizar o portfólio, então o portfólio da Dassault é harmonizado para as empresas que querem impactar na sustentabilidade, na economia mais sustentável, por exemplo, com essa questão do melhor uso dos recursos para manter os drivers de negócio. A segunda é a capacidade de inovar, porque tendo cenários possíveis na sua mão, a gente vai saber exatamente como nós vamos impactar a logística de todo o nosso país, por exemplo, e também na questão do consumo melhor das nossas matérias e também na geração de energia a partir dos biocombustíveis, mas principalmente porque a gente pode se preparar para crises. E é nessas horas onde a gente tende a errar a nossa mão e desperdiçar um pouco, porque a gente costuma entrar em crise, ou impactos ou coisas inesperadas e criar forças-tarefas e a partir da força-tarefa começar a agir. E eu acho que isso a gente deveria ter a priori, antes de ter que fazer a força-tarefa, ter uma estratégia melhor de como agir. E por último, acho que é a digitalização desse setor. E a digitalização dá possibilidade de levar a inovação para outros níveis. Então, para mim, são esses 3 impactos que mais importantes com relação à sua pergunta. Legal. Muito bem. Então, eu agradeço ao André, mais uma vez, aí, pela informação que ele está compartilhando conosco. E eu vou tomar a liberdade aqui de repassar aos colegas, aos quais eu agradeço novamente, aí, algumas perguntas, tá? Feitas aí pelos participantes do nosso webinar. E, naturalmente, a gente não vai conseguir passar todas as perguntas, né, por questão de tempo, e as perguntas todas vão ser encaminhadas aí aos nossos debatedores, né, e as respostas aí vão ser veiculadas nos diversos canais aí da FenaSucro e da Agrocan. Bom, uma primeira pergunta vai para o Rodrigo Vinci, da Ativus. A pergunta veio do Daniel Spinelli, da Mercedes-Benz. Eu pediria que as respostas fossem bem sucintas e objetivas, né, porque a gente não tem muito tempo. O Daniel, ele pergunta o seguinte: a Ativus enxerga uma semi-automação do par colheitadeira-caminhão no lugar do trator como alternativa de eficiência do processo? Por favor, Rodrigo. Sim, Daniel, enxergamos sim, e com muitos bons olhos. Inclusive, já temos algumas iniciativas internas que foram começadas agora no decorrer da safra 2021 nessa linha, nesse caminho, tá? Mas acreditamos sim e acho que não é algo tão longe de acontecer. Legal. Bom, pergunta agora para o Emílio, da Scania, que veio do José Lemes. Ele pergunta se existe algum caminhão híbrido da Scania e pergunta também como você vê a tração elétrica neste setor de caminhões e trucks, né? Como você enxerga, por favor. Aqui no Brasil, nós não temos ainda o sistema híbrido, tá? O motor a gás, ele é exclusivo a gás, e quando a gente fala em motor etanol, é exclusivo ao motor etanol. Nós temos o sistema híbrido na Europa. Na Europa, sim, você pode ter um motor, por exemplo, a etanol, acoplado com um gerador e assim por diante. Um ajuda o outro, um trabalha com o outro. E qual que é a outra pergunta, professor, por favor? A pergunta completa é se existe algum caminhão híbrido da Scania, né? Tá. E como você vê a tração elétrica nesse setor de caminhões. Então, só reforçando, a eletricidade
ela está chegando, ela vai chegar e é uma alternativa muito boa, é uma alternativa excelente, mas nós temos ainda aquelas barreiras a vencer, né? Que seria lá a autonomia, seria o tempo de recarga, seria o que fazer com o lixo das baterias depois, né? Mas, sem dúvida nenhuma, e como eu também comentei, para a Scania, ela não acredita numa única solução, né? Nós vamos ter várias soluções, mesmo aqui dentro do Brasil, nós podemos ter mais de uma solução, né? Por exemplo, alguns setores poderão usar o elétrico, outros setores poderão usar o gás e assim por diante. Ok. Então, obrigado, o Emílio. Ainda para o Emílio, existe uma pergunta do André Luiz Gunes, que, né, acho que você já respondeu, mas se quiser fazer algum comentário adicional, se esses caminhões a gás da Scania são híbridos. Não são híbridos. Não são híbridos, eles são a gás. E também, só complementando, que não agora, mas já me fizeram essa pergunta, poderia transformá-lo para diesel depois, esse motor a gás, né? Não, também essa modificação é uma modificação que exigiria a troca de muitas peças e ficaria inviável economicamente. Ele nasceu gás e vai trabalhar sempre com gás. Ok. Uma pergunta agora para o André, do Bruno Vinícius, da FATEC, de Santo André. Uma pergunta aí que acho que leva em consideração toda a sua experiência, André, na área. Ele pergunta o seguinte: como a substituição de veículos movidos a combustíveis fósseis para veículos elétricos vai impactar a área dos biocombustíveis e quando isso irá ocorrer no Brasil, né? Já tem algum modelinho que já prevê esse tipo de coisa, o André? Não, isso aí já é uma questão de estratégia de todos os clientes, né? A gente, vamos dizer assim, aí é uma questão de quem vai definir isso ainda, tem muitas outras coisas. O modelo nosso poderia considerar diferentes veículos de transporte e tal, mas quando e como é a substituição, ainda depende mais das montadoras, da Scania, das outras empresas, mas é possível sim você modelar diferentes veículos com powertrains diferentes e impactos com relação aos consumos. Então, por exemplo, a gente vai saber mas não necessariamente isso é na questão do planejamento, são outras soluções e outras maneiras que a gente tem para enxergar isso. Então, está fora do escopo de planejamento puro, mas está dentro do escopo, por exemplo, de engenharia, de sistema engineering, de dinâmica de fluidos e materiais e até a própria eletrificação. Mas essa resposta só as montadoras vão ter algum dia junto com todo o nosso desenvolvimento. Legal. Muito bem. Então, eu gostaria de reforçar para aqueles que não enxergaram, né? Na plataforma Zoom existe lá o QA, né? Questions and Answers. Então lá a pesquisa foi solta, né? pela organização do evento, e é muito importante aí que as pessoas se manifestem, né? E também reforçar que o número de perguntas que chegou é muito grande, né? Segundo a organização. E, de novo, né, todas elas vão ser respondidas, né, após o encaminhamento para quem de direito aí dos nossos debatedores. Então, a gente estaria prestes a encerrar esse evento e nesse sentido, eu gostaria de convidar cada um dos colegas para num tempo máximo aí de 2 minutos, né, colocar as suas considerações finais aí sobre o tema, e a gente poderia seguir a mesma ordem, né? Primeiro o Rodrigo, segundo o Emílio e terceiro o André. Então, 2 minutos cada um para as suas considerações finais, por favor. Bom, vamos lá. Acho que mais uma vez agradecer a participação aí de todos. Bastante gente ouvindo aí o que a gente tem para dizer. Acho que 1 hora passa bem rápido. O tema
para quem vivencia ele todo dia, ele é apaixonante, além de ser extremamente relevante para o setor, né, para o setor sucroenergético, ele é apaixonante e ele é um tema que cada dia que a gente olha, a gente enxerga novas oportunidades, e é em cima dessas novas oportunidades que a gente coloca mais energia e tenta transformar o que é hoje em algo melhor amanhã. Então, nós continuamos essa jornada, a jornada não acabou, ela está só no começo, e a gente vê hoje o desenvolvimento tecnológico chegando cada vez mais rápido para realmente transformar esse processo num processo bem mais eficiente, bem mais sustentável, enfim, mais alinhado com os anseios da sociedade moderna. Então, mais uma vez, eu agradeço e me coloco à disposição aí, eventualmente, para quem tenha alguma pergunta ou queira trocar ideia fora desse debate aqui, desse fórum. Legal. Passa a palavra, então, para o Emílio, 2 minutinhos, Emílio, por favor. Ok. Então, eu também gostaria muito de agradecer o convite, a participação. A Scania se sente honrada em participar e a gente, como meio de comunicação também, me sinto muito bem, estou muito contente. Eu sinto que esses eventos, eles enriquecem a todos, né? Nós estamos passando um momento agora muito difícil com a Covid, mas nós aprendemos a usar mais a internet e com esse uso nós podemos juntar profissionais de vários cantos do Brasil, pessoas de vários níveis e com isso trocar essas informações. Então, eu entendo realmente que esses eventos, eles só enriquecem a todos, aqueles que têm alguma coisa para mostrar, têm alguma coisa para aprender, e é uma honra muito grande para nós da Scania podermos participar. Estaremos sempre à disposição. Muito obrigado pelo convite. Legal. Passaria a palavra, então, para o André, da sua, por favor, André. Obrigado a todos que participaram e pelo convite. Achei interessante que a gente está aqui em 3 universos diferentes, né, ou 3 áreas, né, o Emílio da Scania, o Rodrigo e eu. A gente mostra que existe uma riqueza de ações que podem ser tomadas nesse mercado, nesse mundo, que podem realmente fazer diferença nas nossas vidas, tanto economicamente como na questão de sustentabilidade. Acho que a gente precisa se preparar para isso, levar isso de uma maneira mais séria. E também, além dos biocombustíveis que a gente está falando, parte da questão do combustível para os caminhões, né, a gente tem que lembrar que a cana ela gera eletricidade, certo? Então, assim, o bagaço é um combustível para também geração, usinas de cogeração, e o volume disso tem crescido grandemente. Então, até mesmo na posição para a vinda de mais, não somente veículos elétricos, mas mais equipamentos de mobilidade elétrica, ou até demais outras coisas que venham a surgir, é importante sim você ter um combustível biologicamente mais amigável, que polua menos, que produza uma energia, e aí sim, bem limpa, porque ela também faz parte dessa matriz de energia. Então isso é importante para a gente sempre lembrar que cuidar isso bem, otimizar o uso e entender como isso tudo tá acontecendo é melhor. E se a gente conseguir otimizar o tempo que os nossos veículos que consomem esse tipo de energia estão na estrada, para melhorar a entrega, a gente também está trabalhando no sentido de ter uma vida mais sustentável, né, e ter um mercado, ter realmente o valor mais expressivo do que nós estamos falando aqui da questão dos biocombustíveis. Então, obrigado a todos, espero a gente poder ter condições de responder as perguntas que vierem de uma maneira mais pausada e até marcar algumas conversas se for o caso. Legal. Muito obrigado, André. Eu queria só encerrar destacando o seguinte, né? Que particularmente é um motivo de satisfação bastante grande perceber aí a preocupação das pessoas com problemas de natureza logística, problemas que podem ser amenizados
com o uso aí de modelos de otimização, né? Matemáticos ou não, há muito para ser otimizado, né? Na logística de um segmento, né? Que tem crescido tanto, né? Nos últimos tempos, né? Que tem extrapolado fronteiras estaduais, um monte de greenfield aí sendo instalados, né? Então, oportunidades aí para, de fato, você sistematizar negócios, né? Que tendem a ser cada vez mais rentáveis, né? Com o uso adequado aí de tecnologias, né? Novas, né? Que vêm sendo oferecidas pelo mercado, né? E nesse sentido, todos são importantes, né? Todos os agentes de mercado, né? Mas eu queria destacar o segmento relacionado ao que a gente ainda chama de RH, né? O pessoal de gente, né? Que tem que tratar efetivamente um momento de transformação, trazendo colaboradores devidamente qualificados, né? E isso por um bom tempo, né? Não pode ser um ponto único na curva, né? Tem que ser a curva completa, né? Ascendente, né? E nós temos certeza aí que há uma série de jovens e velhos profissionais que podem auxiliar muito nessa otimização da logística para o segmento sucrocoleiro, sucroenergético. Bom, então, para fazer a formalização do encerramento, eu queria devolver a palavra ao Paulo, né, o Paulo Montaboni, e, de novo, também agradecer aqui pela oportunidade de poder mediar, moderar esse evento. Paulo, por favor. Muito obrigado, professor. Esse é um compromisso da FenaSucro e Agrocana em manter atualizado, através do FenaSucro e Agrocana Trends, toda a nossa comunidade, envolvendo todos os técnicos, engenheiros, responsáveis por esse setor sucroenergético, bioenergético, maravilhoso, que, como todos nós falamos aqui, apaixonante, né? Acho que dentro das nossas veias aqui bate um coração movido a cana, né? E ressaltar e agradecer o tempo de vocês, a disponibilidade, pessoas que são tendências no mercado, Exalc Log aí sempre contribuindo com a FenaSucro e Agrocana, a Ativos, o pessoal da DASO, que sempre tem contribuído e trazendo essa nova tecnologia aí, fazendo a gente pensar no setor sucroenergético de uma maneira diferente, o pessoal da Scania, e deixar aqui o convite para que todos participem da FenaSucro e Agrocana de 2021, de 17 a 20 de agosto, em Sertãozinho, e agradecer a todos os participantes. Eu acho que o conteúdo foi riquíssimo e a gente tem aí um grande trabalho, um grande desafio de fazer com que a parte de transporte e logística seja cada vez mais atuante através de todos nós, trazendo essa economia que ela pode vir através do biogás, através dos equipamentos, e que isso tudo vá para o consumidor final através de um produto de melhor qualidade e mais barato, mais acessível. Então, eu dou aqui por encerrado e agradeço a participação de todos vocês. Até o próximo FenaSucro e Agrocana Trends, e agradecer a todo o backstage da FenaSucro e Agrocana que nos fez esse lindo webinar encerrando o ano de 2020. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.